queridas, tudo bem? Que bom, né? Estamos começando uma nova semana, que Deus tem nos guardado até aqui, né? Tem nos protegido de todo mal, né? E vamos começar então o nosso momento da história cantando o nosso cântico que nós estamos aprendendo, que fala sobre as criancinhas, né? Que Cristo ama todas as criancinhas. Vamos lá? Cristo ama as criancinhas deste mundo ao derredor, quer chinesas, quer hindus, esquimós e índios nus. Cristo ama as criancinhas com fervor. Cristo ama as criancinhas do Brasil e do Japão, quer loirinhas, quer de cor, ele as chama com amor. Cristo ama as criancinhas como são. Isso, então Cristo ama todas as criancinhas e também as criancinhas lá da Índia, né? Que nós estamos aprendendo então sobre elas, né? Sobre a missionária Amy Carmichael, né? A história que nós estamos aprendendo nesse tempo. Então, Amy Carmichael, nós vimos, eu falei na aula passada que hoje nós vamos ver como que Amy então aceitou a Jesus como seu Salvador, né? Muito bem, então a Amy cresceu ouvindo a respeito de Jesus. Ela sabia que ele tinha morrido pelos seus pecados, mas que ele ressuscitou e que está vivo lá no céu. Ela sabia alguns versículos de cor, como João 3,16, né? João 3,16 que fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um versículo que todo mundo sabe de cor, né? É difícil quem não conhece esse versículo. E Amy sabia, entre muitos versículos que ela sabia de cor, ela sabia esse também. Mas ao mesmo tempo que ela sabia que pecava e que o seu pecado também não podia entrar no céu. Então, ao mesmo tempo que ela sabia disso, de que Jesus amava o mundo, amou o mundo, de que Jesus veio para morrer por nossos pecados, ela também sabia que ela tinha muito pecado e que o pecado não pode entrar lá no céu. Um dia, lá na igreja dela, o pregador pediu que a congregação cantasse o cântico Cristo sente amor por mim. E Amy, então, bem baixinha, ela bem baixinha lá, ela também cantou o cântico que falava assim: Cristo tem por mim amor e se fez meu Salvador. Hoje ainda tem prazer em criança receber. E ela cantou bem baixinho, então, esse cântico. Cristo tem por mim amor e se fez meu Salvador. Hoje mesmo tem prazer em crianças receber. Amy, então, ela não recordou qual foi a mensagem do pregador naquela noite. Mas enquanto ela cantava, ela pensou no Senhor Jesus como o seu pastor, procurando as ovelhas perdidas. E ela se sentiu então como uma ovelha perdida no meio dos seus pecados e que Jesus a procurava. Ela reconheceu que nunca seria boa o suficiente para ir para o céu, porque a palavra de Deus diz lá em Romanos 3,23, a palavra de Deus fala que pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3,23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, Amy sabia que ela era pecadora e que ela tinha que mudar a sua vida para ela poder também entrar no céu com Jesus. Então, ela sabia também que o Senhor Jesus nunca fizera nada de errado e era o único que poderia salvá-la então dos seus pecados.
Amy então abaixou a sua cabeça e orou. Ela disse para o Senhor Jesus que queria receber Ele como seu Salvador. Ela ainda era criança quando ela fez a oração, mas ela fez essa oração de todo o seu coração. Agora ela já estava um pouco maior do que quando ela fez aquela oração de que ela queria os olhos azuis, né? Agora ela já estava maiorzinha, né? Então ela fez a oração reconhecendo o seu pecado, reconhecendo que ela fazia as coisas erradas que não agradavam a Deus e convidou então que Jesus viesse então morar no seu coração. E nesse dia também, Amy aprendeu outra lição importante, que iria ajudá-la mais tarde, quando ela fosse missionária lá na Índia. Ela aprendeu que até a criança pode crer no Salvador, pode crer no Filho perfeito de Deus e o receber como seu Salvador. Então, até a criança, não é só os adultos que precisam receber Jesus. As crianças também necessitam de receber Jesus. E nesse dia, então, Amy aprendeu essa lição importante, que a criança pode crer no Senhor Jesus e o receber, então, como seu Salvador. E essa lição, então, ia ajudar muito Amy lá quando ela fosse missionária lá na Índia. Essa lição, então, a Amy vai usar, como eu falei, lá na Índia, porque a Amy vai ser missionária, né? Nós já vimos um pouco na aula passada que a Amy vai ser missionária na Índia. E quando a Amy chegou ali na Índia, então, que ela viu aquela multidão de crianças e que tinha naquele país, ela pediu, então, que Deus a ajudasse a falar do seu amor para todas aquelas crianças. Entre aquelas crianças, aquela multidão de crianças que tinha ali na Índia, entre elas tinha uma menina chamada Prina, de 7 anos de idade, que ela morava no templo. Lembra aquele templo que eu falei, que levaram as meninas de 12 anos lá para o templo? Então a Prina também morava lá nesse templo. Um dia, sem que ninguém percebesse, a Prina conseguiu fugir dali do templo. E ela correu cerca de 32 quilômetros. Ela levou 3 dias para ela poder então chegar até a casa da sua mãe. E quando ela chegou lá, que ela viu a sua mãe, ela correu para a sua mãe, se ajoelhou diante da sua mãe, chorou e implorou para que a sua mãe deixasse ela ficar em casa, que não deixasse mais ela voltar para o templo. Mas a sua mãe não atendeu o pedido de Prina. E quando as mulheres do templo vieram, ela entregou Prina de volta e as mulheres então levaram Prina de volta para o templo. E como castigo, então, as mulheres queimaram a mão de Prina. E naquela noite, então, Prina dormiu, chorando, com muita dor na mão e sem entender ainda, né, o porquê que ela estava passando por aquilo. Porque ela tinha apenas 7 anos, né, ela era bem pequena ainda. Uma noite, então, a Prina ajoelhou-se em frente a um ídolo daqueles que eles prestavam culto a eles, né? E fez, então, diante daqueles ídolos lá, ela pegou e fez uma oração. Ela pediu que ela queria morrer. Nossa, que oração triste, né? E bem estranha para uma menina tão pequena. Mas foi isso que ela pediu. O ídolo não podia ajudar Prina. Ele era um ídolo de barro. Ele não ouve, né? Ele não escuta, não responde à oração. E nem ouviu, então, o que Prina estava falando. Ainda hoje, tem muitas crianças que oram para um Deus de barro, né? Para um Deus que não ouve e que não fala, né? Elas também precisam ouvir do amor de Deus, do nosso Deus verdadeiro, aquele que foi capaz de mandar o seu Filho para vir e morrer na cruz por causa dos nossos pecados, né? Para tomar sobre ele o castigo dos nossos pecados. Então, desapontada, porque nada a Prina ouviu ali naquela oração que ela fez, ela pegou e saiu dali e deixou aquele lugar. E quando ela saiu e ela estava voltando, acho que para o seu quarto, ela lembrou que no dia que ela tinha fugido de casa e que as mulheres foram buscar
Elas falaram assim para ela, que se de outra vez ela fugisse de novo dali do templo, ela poderia ser pega por uma mulher chamada Senhorita Amy, a pegadora de criança, que raptava as crianças. E se essa raptadora de criança pegasse a Plínia, o que a Plínia ia fazer? Então as mulheres do templo colocaram esse medo na Plínia. Mas naquela noite, quando Plínia se deitou na sua caminha, ela pensou, eu quero que ela me pegue. Quem sabe ela não é melhor do que essas mulheres daqui do templo? Quem sabe ela não vai me tratar melhor, não vai cuidar melhor de mim do que essas mulheres que vivem aqui no templo? Aí, certo dia, então, surgiu uma outra oportunidade para a Plínia poder escapar, fugir, então, dali do templo. Então, quando ela viu que deu, ela saiu correndo, escondidinha, rapidinho, e atravessou os portão dali do templo, e ela foi, então, pela estrada, e ela foi correndo, correndo, o seu coração batia forte, as suas pernas tremiam de medo, né, que alguém tivesse visto, que fosse atrás dela. Aí ela correu bastante, até que lá na frente ela viu uma casa de uma senhora bem idosa já, uma senhora indiana, que parecia ser uma boa pessoa. Aí Plínia então chegou perto dela e falou assim, por favor, eu fugi do templo, mas não me leve para lá de volta, não me leve, eu quero ir para a casa da mulher pegadora de crianças. Como já estava bem tarde, já estava escurecendo, chegando a noite, então, aquela bondosa senhora recolheu então a Plínia para dentro da sua casa, cuidou dela e ela passou a noite ali então com aquela senhora. Na manhã seguinte, bem cedinho, a mulher levou então a Plínia lá na casa de Amy. Que surpresa que Amy teve quando ela abriu as portas e viu uma criança vinda, uma criança que estava no templo e agora estava ali na sua porta. Então Amy levou um susto, mas ao mesmo tempo ela ficou feliz. Aí Amy falou, venha cá, menina. E pegou ela no colo, né? Pegou a Plínia no colo e deu um beijo na Plínia. Plínia então contou para Amy tudo o que tinha acontecido para ela, né? Quando ela fugiu, que foi tentar voltar para a casa da mãe, e que as mulheres pegaram ela, que as mulheres haviam queimado a mão dela, e que agora ela tinha fugido de novo. Então, Plínia contou tudo isso para a Amy, e Amy ouviu toda a história dela. Aí depois Amy pegou uma boneca e colocou na mão de Plínia. E Plínia então sorriu pela primeira vez. E ela falou que ela queria ficar ali com Amy, ela não queria mais voltar para o templo, porque lá no templo ninguém gostava dela, ninguém a amava, até mesmo a sua mãe não queria ficar com ela. Amy sabia que Jesus ama as crianças, Amy sabia disso. E Amy sabia também que até as crianças podem crer no perfeito Filho de Deus e o receber como seu Salvador. Então, Amy explicou para a Plínia o grande amor que Deus tinha por ela. E aí Amy então viu as cicatrizes na mão de Plínia, né, da queimadura que as mulheres tinham feito nela, né? E Amy então falou que Jesus também tinha cicatrizes na sua mão, né, pelos pregos que os homens maus pregaram na sua mão quando ele se deixou ser pregado lá naquela cruz. Porque ele nos amou tanto, tanto, e ele amava também a Plínia, e ele foi capaz de dar a sua vida pelo seu amor, e levou sobre ele todos os nossos pecados. Os olhos de Plínia então ficaram arregalados de ouvir aquilo, né? E as lágrimas começaram a rolar. Então, ela nunca tinha ouvido falar de alguém que tivesse um amor tão grande por ela, um amor tão grande pelas pessoas, que fosse capaz de dar a sua vida, né? Mas depois ela ficou triste e ela falou assim, que pena, né, que ele não está vivo. Amy falou, né?
Não, Plínia, ele está vivo, ele morreu, foi sepultado, mas depois do terceiro dia ele ressuscitou e hoje ele está lá no céu preparando um lugar muito lindo para você e para mim. E ele quer que um dia nós vamos morar com ele lá nesse lugar lindo, né? Que ele quer que nós vamos viver junto com ele. Ah, a Plínia ficou tão feliz em saber que tinha alguém que a amava tanto. E ela então não podia fazer outra coisa, a não ser recebê-lo como seu Salvador, a não ser convidar ele para vir morar no seu coração, a não ser reconhecer todos os seus erros e pedir perdão para ele. Então ela fez isso. Plínia abaixou a sua cabecinha e orou, recebendo o Senhor Jesus como seu Salvador. E agradeceu a Deus por tudo o que ele tinha feito por ela. Ele falou para a Plínia assim: olha, Plínia, haja o que houver, Jesus sempre estará com você. Ele sabia que ia surgir problemas assim que descobrissem que Plínia tinha fugido do templo. Pouco tempo depois, não demorou muito, e apareceu na frente da casa da Amy as mulheres lá do templo. Elas estavam bravas, com raiva, e começaram a gritar e chamar a Amy de pegadora de crianças, chamaram Plínia de ladrona, de ladra. Olha, nós vamos pôr você na prisão. Falaram um monte de coisas assim para a Plínia e para a Amy. Mas de repente, valentemente, Plínia se levantou, ficou em pé na varanda, junto da sua amiga, e ela, sabendo que agora Jesus estava com ela, ela disse em voz alta: eu não quero voltar para o templo mais. Ele ficou esperando qual seria a reação das mulheres. Mas então, devagarinho, elas foram indo embora e nunca mais elas voltaram. Então Deus tinha protegido Plínia. E Amy então pensou nas muitas outras crianças que tinham ali na Índia que ainda não conheciam Jesus. Enquanto Plínia estava lá brincando com a boneca, Amy ficou pensando: onde será que as pessoas do templo concedem essas crianças? De onde que elas vêm? Ah, se eu pudesse chegar até elas antes das pessoas do templo. Então, na próxima aula, crianças, nós vamos ver como que Deus mostrou para Amy seu plano para a vida dela, para ajudar ela. Nós vamos ver, então, na próxima aula. Tá bom, crianças? Muito bem. Antes de terminarmos, vamos ver o nosso versículo que nós estamos decorando. Hoje nós temos 2, mas não são aqueles que nós estamos decorando. Nós estamos decorando o que está em Lucas 5, 24, que fala: mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Então, só Jesus tem autoridade, só Ele pode perdoar pecados, só Ele pode limpar o nosso coração, Então, vamos falar de novo? Lucas 5, 24. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Então, não esqueçam de decorar esse versículo, tá bom, crianças? Vamos orar, então, para nós terminarmos? Obrigada, Pai querido, por esse momento que nós podemos estar na Tua presença, passando para os nossos pequeninos, o grande amor que o Senhor tem para cada um deles, que o Senhor tem para com as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guardado, Senhor, de todo esse mal, Deus, que está sobre a nossa terra. Esse vírus, Senhor, que tem deixado tantas mortes, Senhor. Mas que o Senhor tenha misericórdia, Deus, do nosso planeta. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, das nossas vidas. E em nome de Jesus, que o Senhor venha colocar a Tua mão de poder e sarar a nossa terra. Nós oramos assim agradecidos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Tchau, crianças, e um grande abraço para vocês. Até a próxima aula.